O livro de Atos, na Bíblia, é uma narrativa que relata os eventos cruciais da história da igreja cristã primitiva e das viagens missionárias de Paulo. Um dos episódios mais marcantes desse livro é o relato do encontro de Paulo com uma serpente em Malta, conforme registrado no capítulo 28, versículos 3 a 6. Esse incidente ilustra de maneira notável a proteção divina que acompanha os servos de Deus, além de destacar a fé inabalável de Paulo e a manifestação de milagres em seu ministério. Desde já peço que deixe aqui o seu like e não se esqueça de subscrever o canal. Vamos lá! Atos capítulo 28. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Vamos então agora entender um pouco melhor essa passagem. A história nos conta que, enquanto Paulo reunia lenha para acender uma fogueira, uma víbora saiu do calor e o mordeu. A reação dos habitantes locais foi de surpresa e preconceito, pois interpretaram a mordida da serpente como um sinal de que Paulo estava sendo castigado pela justiça divina. No entanto, Paulo demonstrou calma e fé inabalável, não se deixando abalar pelo incidente. O versículo 5 relata que Paulo sacudiu a serpente no fogo e não sofreu mal nenhum. Este milagre é uma prova da proteção divina que cercava Paulo. A mordida de uma víbora era frequentemente fatal, mas Paulo escapou ileso, confirmando o cumprimento das palavras de Jesus: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. A reviravolta na situação deixou os habitantes locais maravilhados. Percebendo que Paulo não sofreu mal algum após a picada da serpente, eles mudaram sua perspectiva, reconhecendo que ele era um homem especial e que a situação era um testemunho da intervenção divina em sua vida. Esse episódio se tornou uma oportunidade para Paulo compartilhar o Evangelho e demonstrar o poder de Deus. Esse milagre reafirma a promessa bíblica de que Deus protege aqueles que confiam nele e que estão comprometidos em propagar sua mensagem de amor e redenção. O encontro de Paulo com a serpente em Malta é um relato poderoso de fé, proteção divina e milagres. Paulo enfrentou a situação com tranquilidade e confiança,
confiando na promessa de Deus de que ele estaria protegido. Esse evento não apenas solidificou a reputação de Paulo como um servo de Deus, mas também serviu como uma lição para todos os crentes, destacando a importância de confiar na providência divina mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O encontro de Paulo com a serpente em Malta, conforme registrado em Atos 28, é um exemplo marcante da proteção divina que envolve os servos de Deus. Através dessa história, somos lembrados da importância de confiar na providência de Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentam e do caminho que temos a percorrer. A fé genuína pode transformar os momentos mais tenebrosos em oportunidades para testemunhar a glória de Deus. E aí? Já conhecia essa história? O que achou? Nos diga tudo nos comentários. Haja luz.